Transdutores. Dando continuação sobre quais transdutores estão disponíveis para cada linha da Samsung e quais os transdutores eu recomendo nos diferentes usos, vamos falar agora dos dois aparelhos mais vendidos, o HS40 e o HM70 Evo, o nosso portátil. Então, o HS40 e o HM70, eles trabalham com o mesmo conector e praticamente com os mesmos transdutores, pois trabalhamos praticamente com o mesmo software, tendo algumas particularidades por um ser portátil e o outro ser fixo. Então, quais são os transdutores que estão disponíveis para os dois aparelhos? Observem, eu tenho aqui disponível 5 transdutores. Desses 5 transdutores, tá? Na verdade, perdão, tenho 6 transdutores. Então, eu tenho 6 transdutores que eu vou comentar com vocês disponíveis para o HS40. E desses 6, 5 estão disponíveis para o HM70 Evo. Então vamos falar primeiro do HS40. O HS40 tem 6 transdutores disponíveis. Esses 6 transdutores são o transdutor de 12 MHz de 40 mm, que tem 128 elementos de cristais. Eu tenho o transdutor de 3 a 16 AD, que é também de 40 mm, e esse tem 192 elementos de cristais, um dos transdutores mais vendidos. Eu tenho também o transdutor vascular de 2 a 9, que também tem 192 elementos de cristais. E eu tenho, assim como na linha V, disponível os transdutores de alta frequência, que são os transdutores de 3 a 22, tanto no formato botinha, como no formato transdutor, como já foi explicado. Então eu tenho esses dois transdutores de alta resolução, de 25 mm, de 192 elementos de cristais. Como eu falei para vocês, aqui eu tenho mais um transdutor disponível que eu não tenho disponível para a linha HM70 Evo, que seria o transdutor de 5 a 12 de 50 mm, 5 centímetros de borracha, de campo de varredura. Então eu tenho o 5 a 12 de 40 mm e o 5 a 12 de 50 mm. Uma coisa que tem acontecido com frequência é as pessoas acharem que o de 5 a 12 de 50 mm, por ele ser maior, ele teria melhor resolução. No entanto, isso não é verdade, porque o de 5 a 12 de 50 mm tem o mesmo número de cristais que o 5 a 12 de 40 mm. Ou seja, nessa pequena área eu tenho 128 elementos de cristais, enquanto que nessa grande área eu tenho 128 elementos de cristais. Então nesse transdutor eu tenho os cristais mais afastados um do outro, para que eu tenha maior área de varredura. E isso pode prejudicar a captação de sinal, de som, e piorar um pouco a imagem quando comparado a esse transdutor de 40, que tem os cristais mais justos, mais próximos um do outro. Então, esse aqui de 5 a 12, na teoria tem melhor resolução de imagem, quando comparado ao 5 a 12 de 50. Mas o 5 a 12 de 50, por ser maior, muitas vezes pode dar a impressão e ser mais confortável para uma varredura com maior área. Muito bem. A partir do momento que eu mostrei para vocês esses 6 transdutores, o único transdutor que não tem disponível para o HM70 Evo é o 50 mm de 5 a 12 MHz. Mas não tem problema, porque realmente é o transdutor que menos faz falta para a gente. Porque a opção seria, no mínimo, pelo transdutor de 5 a 12 de 40 mm. Agora vamos às minhas opiniões.